Olá pessoal, que sempre tem nos acompanhado aqui nas nossas videoaulas. Como vocês estão vendo, aí fica justamente aquela dica que nós temos muitas vezes falado para todos vocês, para se inscrever no nosso canal, assim como também ativar aqui o sininho. Porque como vocês que vêm nos acompanhando, estão vendo, nós estamos lançando essa videoaula em um dia diferente, porque temos um pouco mais de tempo para justamente preparar essa videoaula toda especial para vocês, falando sobre um assunto pertinente, importantíssimo, que repercute com toda certeza até os dias de hoje, que é ali sobre a famosa, importantíssima Guerra na Coreia, ou Guerra das Coreias. A guerra na Península Coreana, essa guerra que tem as suas raízes profundas ligadas a situações que vão ser decididas em um período, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, com efeitos dramáticos sobre aquela população, a população coreana de um modo geral, seja ela hoje norte-coreana como sul-coreana, mas que passou por um processo de divisão territorial não planejado, não desejado por essas populações, mas como efeito daquilo que vai ser o resultado das ações da Segunda Guerra Mundial. Então, como eu já disse para todos vocês, prestando bastante atenção, não esqueçam, pessoal, de se inscrever no nosso canal e ativar aqui o sininho para que quando nós lançarmos como essa videoaula, uma aula especial, no dia não programado, ou seja, num dia diferente, ela pode sim, com toda certeza, ser aquela videoaula que tanto vai ajudar vocês. E aí, como nós temos hoje um tempinho a mais para podermos fazer ela com todo carinho, com todo amor para vocês, nós estamos fazendo. E aí você dá o seu like também para contribuir. Bom, voltando especificamente aí sobre essa questão que foi a guerra ali na Península Coreana, essa guerra devastadora, problemática, que ainda hoje está em guerra. Veja só a situação. Essa guerra que foi dramática, terrível, duríssima e que teve o seu ápice ali, o momento mais duro, mais terrível, entre os anos de 1950 até 1953, muito embora ela ainda esteja em guerra, porque foi assinado o armistício em 53, mas não foi assinado até os dias de hoje o acordo de paz. Então, tecnicamente, eles ainda estão em guerra, e se vocês, de repente, naquele belo dia, acordar com a notícia de um ataque fulminante de uma parte ou outra, seja do norte contra o sul, do sul contra o norte, eles ainda estão em guerra. Só deram uma relativa parada porque naquele momento foi assinado em 53 um armistício. Mas as raízes, como eu já disse, dessa guerra, e aonde vocês têm que pensar, tem que lembrar aí sobre a própria questão da formação do Império do Japão. E aí você pergunta, por que é que o Japão tem a ver com isso? O Japão, no início do século XX, estava se tornando um império, conquistando vários territórios, e aí resolve invadir e anexar a Península Coreana, o território da Coreia, ou no caso das duas Coreias, ao seu próprio território, ou seja, anexou a Coreia. Isso era o ano de 1910. Então, a partir desse momento, o Japão, que anexa esses territórios, tornando a Coreia uma colônia do Japão, vai usar ali de uma situação dramática sobre essa própria população. Foi uma colonização duríssima sobre os coreanos, aonde evidentemente vai provocar uma revolta, um anseio justamente por liberdade muito grande nos coreanos. Isso nós temos no ano de 1910, mas aí vai seguindo os anos e o Japão procurou se expandir por outros territórios, aumentando a sua área de dominação, da sua colonização, chegando a territórios da China, chegando a territórios cada vez mais abrangentes. E como vocês sabem,
Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e o Japão está intimamente ligado à Alemanha nazista, fazendo parte do eixo. E o Japão, nesse contexto já envolvido nessa guerra, nessa dominação, por exemplo, de territórios da China, e em disputas com os Estados Unidos por áreas de influência e controle do Pacífico, acabou por atacar a base naval dos Estados Unidos no Havaí, a famosa, importantíssima base de Pearl Harbor. E nesse caso, nessa situação, aí sim os Estados Unidos estão na guerra, especificamente contra o Japão. Passa-se mais uns anos e, como vocês sabem, o Japão acabou por ser derrotado. Não vou detalhar nessa videoaula todas essas circunstâncias, os ataques, os bombardeiros, as bombas atômicas também que foram lançadas sobre o Japão, mas o importante nesse contexto dessa guerra que nós estamos falando é que o Japão vai ser derrotado, progressivamente derrotado. E no ano então de 1945, a União Soviética, junto com os Estados Unidos, estão ali nessa aliança contra essas forças totalitárias e as duas potências resolvem que vão invadir o território da Coreia para expulsar as tropas remanescentes do Japão desse território, fazendo com que o Japão ficasse somente com as ilhas do arquipélago japonês. E aí, sobre toda essa situação que está se desenrolando em 1945, essas tropas soviéticas vão vir pelo norte em direção ao sul até o que seria o paralelo 38. E assim também os Estados Unidos, vindo pelo sul, as forças dos Estados Unidos, junto com seus aliados, pelo sul, viria do sul em direção ao norte, aonde também iriam parar com esse acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos, ali no paralelo 38, criando uma zona de divisão para estabilizar a Coreia, que passou por essas décadas como colônia do Japão, e é claro, agora com a saída dessas tropas japonesas, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, existia sim de fato a necessidade de estabilizar a própria Península Coreana, reviver aquele território que foi muito maltratado nesse período da própria colonização, seja pelos conflitos, pelos atentados, pelo trabalho forçado, seja lá pelaquilo que aconteceu. Era necessário, as duas potências viu como necessário estabilizar a Península Coreana. Os soviéticos ficariam controlando então a zona ao norte do paralelo 38 e os Estados Unidos a zona ali abaixo da linha do paralelo 38. Mas como não foi resolvido especificamente sobre qual sistema de governo, qual modelo econômico toda a Coreia iria viver, como foi passando os anos, o ano de 46, 47, 48, 49, essas zonas que seriam basicamente para estabilizar a Coreia, desarmar, procurar, por exemplo, japoneses, refugiados, pessoas que tivessem ligadas a crimes de guerra, agora, decorrido esses 4 anos, já no ano de 49, vai existir uma grande mudança no Extremo Oriente. Quando a China, liderada por Mao Tse-tung, vai acabar implantando na China um governo comunista. Aí fazendo com que a balança de poder, a balança da geopolítica mundial se alterasse profundamente, porque agora no mundo você tinha a União Soviética, uma grande potência, e desde 49 também já com o poder da bomba nuclear, e você tinha também a China, que passou a ser também comunista. E nesse caso, duas grandes nações, entre outras menores, que estavam agora com modelos de governo comunistas, modelos políticos e econômicos comunistas. E aí, essa mudança, e como vocês sabem, até pelo mapa que eu estou mostrando para vocês,
A Coreia do Norte tem uma longa fronteira com a China. Então ela ficou bem empolgada, a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte, com essa mudança que aconteceu na China, com essa virada de posicionamento pelo fato da China ter se tornado mais um país comunista. E agora bem empolgada, incentivada por essa mudança, alegando que foi atacado ali na zona da fronteira do paralelo 38, a Coreia do Norte resolve invadir a Coreia do Sul para unir essas duas partes da Coreia. Nesse contexto, nessa própria situação que vai se desenrolar numa guerra brutal, dramática, duríssima, aonde os norte-coreanos vão avançar rapidamente em direção ao sul. E aí quem foi mandado para defender esses territórios, segundo o próprio Conselho de Segurança da ONU, que autorizou o envio de tropas para ajudar os sul-coreanos, foi o próprio general Douglas MacArthur, grande general ali que foi um dos mais importantes combatentes no Pacífico, principalmente nas lutas que vão se desenrolar na Segunda Guerra Mundial, ali nas regiões como, por exemplo, nas Filipinas. Mas nesse caso, o Douglas MacArthur, comandando essas tropas, em uma situação dramática, chegou inclusive, vejam só aí para vocês, a requisitar o envio de armamento nuclear para lutar, ou seja, para jogar umas bombas nucleares, seja lá onde fosse. Na China, talvez, ou, claro, contra essas forças norte-coreanas que estavam invadindo o território do Sul. Nesse contexto dessa guerra todinha que está se desenrolando, num lapso aí justamente de uma iluminação, o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, nesse momento o Harry Truman acabou por recusar o envio dessas armas terríveis, as bombas atômicas. Mas continuou lançando mais armamentos convencionais para mobilizar então essas forças para poder fazer com que as tropas dos norte-coreanos que estavam sendo ajudados por soviéticos, não esqueçam disso, assim como também por chineses, né? A China tinha mudado, agora era comunista também, estava junto com a União Soviética e estavam ajudando a Coreia do Norte. E os Estados Unidos, junto com os seus aliados, diversos países lutando, mas é claro que os Estados Unidos estão numa escala muito maior, eles vão conseguir progressivamente empurrar de volta para a zona ali da linha do paralelo 38, essas forças importantíssimas na luta que está se desenrolando ali para as proximidades da linha do paralelo 38. O presidente dos Estados Unidos resolve então abrir negociações de paz com os envolvidos nesse conflito, e aí onde vai se dar o acordo de Panmunjom. Esse acordo ali vai ter um armistício, e é muito importante que vocês entendam bem isso, essa situação que vai se desenrolar, porque eles vão fazer esse armistício, ou seja, vão dar uma parada na guerra, até por causa dos altíssimos custos humanos que teve nesse conflito. Você teve, dependendo do autor, da análise dele, dos dados que eles escolheram, algo como 3 milhões de mortos somente nesse período de 3 anos de guerra. Principalmente de civis, que pagaram um altíssimo preço nesse conflito. E agora, por causa desse caos, dessa situação terrível que se desenrolou na Guerra da Coreia, eles entram nesse armistício, assinam o armistício, mas ainda estão em guerra. Não estão ainda totalmente em paz, e quando eu digo isso, significa que se tiver, por exemplo, um ataque, uma ação ali de guerra mesmo, ativa, como nós conhecemos, não será de surpresa, porque ao contrário disso, você tem que manter uma eterna vigilância, porque poderia acontecer um ataque, seja do sul para o norte, do norte para o sul, porque ainda estão
em guerra, não estão em paz total. Apenas deram uma relativa parada. Seguiu-se as décadas e aí quem governou a Coreia do Norte foi a família Kim. Aí com o seu principal líder, né, o herói nacional, o herói da Coreia do Norte, Kim Il-sung. Depois da morte dele, o filho dele, o Kim Jong-il, que foi o presidente da Coreia do Norte, que acabou por, inclusive, conseguir desenvolver armamentos nucleares, armamentos poderosíssimos para a Coreia do Norte. E depois da morte deste, o filho dele, o atual presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Esse daí, o presidente da Coreia do Norte, provavelmente vai acabar ficando no poder até o último dia de sua vida. Nesse caso, nesse próprio contexto de toda essa situação que vocês estão vendo, ao longo da década, por exemplo, de 90 e na primeira década do século 21, a Coreia do Norte foi desenvolvendo armas de destruição em massa poderosíssimas, onde hoje ela tem várias armas nucleares, várias bombas atômicas, assim como, inclusive, segundo alguns pesquisadores, e o que ela mesma chega a dizer, a afirmar, inclusive, a famosa, importantíssima e destrutiva bomba H, ou seja, a bomba de hidrogênio, o que poderia causar uma destruição terrível caso realmente hoje, nos dias atuais, existisse uma guerra total entre essas duas Coreias. Queremos, desejamos com toda certeza que isso jamais aconteça e que essas situações se tornem de um modo muito diferente em algo que leve à paz, a uma solução plenamente pacífica entre o Norte e o Sul, entre o Sul e o Norte, gerando aí prosperidade, uma vida melhor para todos os envolvidos e que não fica só para a Península Coreana, porque, como vocês sabem, nesse contexto, principalmente dessas guerras que estão se organizando para o futuro, podem envolver, inclusive, a formação de uma terceira guerra mundial, que obviamente seria extremamente catastrófica para o mundo. E é claro que se a gente está falando do mundo, isso também nos inclui. E aí, essa guerra, mesmo que o Brasil não fosse atingido especificamente por armas, nesse contexto da guerra, ainda assim sofreríamos a dramaticidade muito dura, muito difícil, caso existisse realmente esse conflito lá, nessa magnitude, inclusive envolvendo as grandes potências mundiais, e aí, como eu disse, teríamos repercussões nefastas, terríveis para o mundo todo, e isso inclui o Brasil. Pessoal, não esqueça, como eu sempre aviso a vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante que todos vocês se inscrevam no canal, para inclusive vocês ativar aqui o sininho e receber videoaulas como essa que vocês foram avisados agora, quem ativou o sininho, que é uma videoaula, vamos dizer assim, diferente, especial por causa do dia. E ela pode, com certeza, ajudar todos vocês com isso que nós estamos falando, podendo, por exemplo, relacionar com outras videoaulas, aprender sobre esses materiais, esses conflitos, como foi a Guerra Fria, esses contextos, a Conferência de Potsdam, Conferência de Yalta e tantas outras videoaulas imprescindíveis que são para todos vocês, para relacionar e entender esses contextos mundiais, aquilo que ocorre no mundo, como essas guerras são organizadas, seus efeitos, repercussões, que vão muito além da guerra em si e das causas e efeitos que muitas vezes são ditas para vocês nos livros escolares, aqueles livros que vocês usam e que, em muitos casos, não toda a vida, mas em muitos casos, não fala especificamente aquilo que aconteceu como deveria ser ali em todo o livro de história.
Não esqueça então de dar o seu like e mandar essa videoaula para outras pessoas, vocês que estão me escutando. E aí tem aquelas pessoas que vocês gostam e querem que se dê bem. Manda essa videoaula para essa pessoa, para que ele faça parte desse movimento então de aprendizagem, para que nós possamos compreender melhor como a política, a ciência política é feita e essas relações mundiais. Então, manda essa videoaula para outras pessoas e até a próxima então, pessoal!